Bem, a aula de hoje, eu vou deixar ela gravada, tá? Infelizmente, vou começar de novo aqui. Desculpe minha falha. A aula de hoje, ela vai ficar gravada, ok? Eu não vou poder ficar presencialmente hoje com vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre balanço material, ok? Então, eu vou compartilhar o material aqui, vou explicar, né, como que se faz um balanço material e depois, nas próximas aulas, fazer alguma atividade relacionada ao balanço material, tá certo? Então, vou começar compartilhando, ok? Esse material que eu vou compartilhar com vocês, eu vou deixar disponível depois para vocês estudarem, ok? Vou pegar a minha canetinha aqui, como de costume. Beleza. Então, antes de falar um pouco sobre o que é, né? Vou dar uma breve introdução aqui sobre balanço material, ok? O balanço material, ele é utilizado nas indústrias para a gente saber o quanto entra e quanto sai de um processo, tá certo? A gente pode usar esse balanço material para calcular diversas coisas nas indústrias, né? Por exemplo, várias operações operações unitárias, como cristalização, né? Como destilação, onde a gente tem uma entrada de matéria-prima e depois uma saída de, no caso, produtos, né? De alguma operação em específico, tá? Então, qual que é o objetivo do balanço material? Determinar o fluxo de material que entra e sai de uma operação. Pode ser aplicado em sistemas sem reações químicas e com reações químicas, tá? Sistemas sem reações químicas, a gente vai ver alguns desses sistemas aí. Cristalização, destilação, secagem, trituração, peneiramento, mistura de soluções, entre outros, tá? E sistemas com reação química, combustão, entre outras reações, tá? É isso. Em engenharia, tá? O balanço material, ele é basicamente uma descrição de fluxos de massa, de entrada e saída de um determinado processo, o seu princípio se baseia na lei da conservação da massa, sendo expresso pela seguinte expressão: somatória do que entra é igual a uma somatória do que se acumula mais somatória de saída. Normalmente, a gente escreve a equação para um processo contínuo, né? A gente escreve a somatória do que entra igual a somatória do que sai, pela conservação da massa, né? Vocês já estudaram equações químicas, né? Lei de Lavoisier, e vocês estudaram lá que dá para a gente estabelecer o balanço, né? De uma reação química, ambos os termos eles têm a mesma quantidade, tá? Então a gente vai usar esse mesmo princípio para alguns cálculos que eu vou demonstrar. Eu coloquei aqui dois balanços de massa, para vocês já ir se familiarizando, né? Nas próximas aulas a gente vai fazer alguma atividade relacionada com balanço de massa. Gostaria que vocês copiassem depois esse material no caderno, né? Para próximas aulas a gente fazer atividade, tá bom? Primeiro balanço de massa aqui, eu estou aplicando esse balanço para uma mistura de soluções. Lá eu falei que dá para aplicar o balanço de massa para várias situações. Esse aqui está aplicado para uma mistura de soluções, tá certo? Por exemplo, que mistura de soluções, professor?
Na usina, a gente tem lá o caldo com vários teores de Brix. Na hora de você partir, por exemplo, uma dorna, você faz uma quantidade, você calcula uma quantidade de Brix que você deseja de açúcar, né? E aí você mistura duas soluções com dois teores diferentes. Você tem que achar um teor X lá no caso que você precisa. Bom, então eu peguei o caso do Brix. Eu não sei se vocês sabem o que é Brix, mas Brix é o teor de sólidos. Não sei se vocês já estudaram. Então eu peguei o Brix como um exemplo. Pode pegar porcentagem? Pode pegar porcentagem. Pode pegar mol? Pode pegar mol também. Qualquer unidade de concentração. Pode ser gramas por litro? Pode ser. Aqui nesse caso específico eu usei soluções contendo Brix. No primeiro exemplo, o que eu fiz? Eu coloquei duas correntes com a vazão das correntes conhecidas, saindo um Brix desconhecido, tá? Então, esse primeiro exemplo foi isso. Então, o que eu peguei? Um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Como eu falei lá, que a somatória da entrada tem que dar a somatória da saída. Por exemplo, se eu coloquei uma mistura de duas, vamos dizer assim, duas correntes, imagina um tanque com agitador onde entra dois tubos lá. Em cada tubo tem uma corrente. E no final vai sair uma corrente só, tá? Então, no caso aqui, a alimentação com duas correntes, uma corrente com 3 toneladas a hora e a outra com 2 toneladas a hora. Então, a saída vai ser, claro, 5 toneladas a hora, porque vão somar-se as duas quantidades de materiais, né? Então, eu fiz um problema assim para vocês entenderem. A primeira entrada, eu coloquei uma corrente com 30% de Brix, tá? E 3 toneladas a hora. E a segunda corrente com 50% de Brix a 2 toneladas a hora. A saída, X% de Brix, que nós vamos calcular. E, claro, obviamente, 5 toneladas a hora, porque somam-se as duas aqui, né? O que a gente precisa calcular? Teor de sólidos e teor de água, para a gente chegar no Brix final. Então, na entrada, a gente tem uma primeira corrente, que é 30% de Brix e 3 toneladas a hora, certo? Eu achei melhor trabalhar com quilos do que tonelada, então eu transformei, tá? Quilos, né? 1 tonelada é 1000 quilos. Então, 30% de Brix, 3 toneladas a hora, pessoal, eu chamei de Q a massa, né? Eu coloquei aqui 3.000 quilos, que é a quantidade, são 3 toneladas a hora, então são 3.000 quilos. Quanto tem de sólido em 30%? Bom, se eu tenho 30% de 3.000, vai dar 900, certo? 30, eu transformei aqui para 0,3. Eu fiz o número como fração, ok? Então, 3.000 vezes 0,3 deu 900 quilos. E quanto tem de água? Bom, se eu tenho 3.000 quilos, menos 900, tem que ter 2.100. Mas eu calculei assim, ó, 3.000 vezes 0,7, 2.100 de água. Beleza, então, em 30 Brix, 3 toneladas a hora. Resumindo, eu entrei com 900 quilos de sólido e 2.100 quilos de água, tá bom? Esse foi a primeira corrente, tá? Entrou uma corrente, duas correntes. Ou o primeiro fluxo. Ok. Fizemos a conta aqui. E o segundo aqui, ó. 20% de Brix, 2 toneladas a hora. Eu acho que eu errei, gente. Era 50%. Aqui é 50%, tá? Depois eu corrijo o material. A conta tá certa embaixo ali. É só aqui que eu coloquei 20, mas é 50, tá bom? Eu corrijo o material que eu vou postar para vocês. 50% de Brix, 2 toneladas a hora. Aqui, ó. Erro de digitação. A massa, 2.000 quilos, que é 2 toneladas. Sólidos, aqui eu fiz certo. 2.000 vezes 0,5, que deu 1.000 quilos. E de água, 2.000 vezes 0,5, 1.000 quilos. Então, eu estou entrando com 1.000 quilos de água, tá certo? Muito bem. Aí, ó, o total aqui, ó,
Então, se eu tô, a massa total aqui é 5 toneladas, ou seja, 3.000 mais 2.000, certo? Então, aqui, ó, eu entrei com 5.000, né, que é 5 toneladas. Em 5 toneladas, quanto que eu entrei de sólido? Aí eu tenho que somar todos os sólidos, ó, 900 mais 1.000, mais 1.000. Então, eu entrei com 1.900 quilos de sólido. E quanto eu entrei de água? 2.100 mais 1.000. Eu entrei com 3.100 de água. Então, qual que é o BRICS? Esse BRICS resultante aqui, no final, vai ser os 1.900 somados, tá? Que são a soma dos sólidos que entraram, tá? Que estão saindo, dividido pelo total de massa que está saindo, que foi 5.000 quilos ao total. Então, fazendo as contas, eu cheguei em 38% de BRICS. Ok? Então, a resposta aqui, esse X, seria 38%. Que estaria aqui. Tá? Seria o X. Ou seja, se eu misturar duas correntes, nessas condições, a corrente final vai ter 38% de BRICS. Ok? Esse é um problema. Pessoal, mas o segundo problema é um problema muito mais comum do que o primeiro. Tá? Por quê? No segundo problema, o que acontece? Eu quero que saia 50.000 quilos por hora, a 12% de BRICS. É o que eu quero fazer isso. Tá? E aí, para isso, eu tenho duas correntes disponíveis. Eu tenho uma 70% de BRICS e a outra 5% de BRICS. Esse problema é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente vai ter que entrar com quantidades diferentes aqui de volume ou de massa de vazão de caldo, tá certo? Aí que eu preciso? Eu preciso definir uma equação matemática para isso. Tá? Então, X, ó, seria a vazão da primeira corrente. E Y a vazão da segunda corrente, tá certo? Eu sei que se eu somar as duas correntes, eu tenho que chegar em 50.000 quilos, tá? Ou 50 toneladas. Então, eu tenho essa expressão para montar. O que eu fiz aqui no caso? O que a gente faz? 70% de BRICS é 0,7, tá? Se eu quiser achar... vamos começar por aqui. Vamos definir primeiro essa parte aqui. Bom, 12% de BRICS, 50 toneladas. A gente tem essa informação primeiro, tá? Então, a quantidade de sólidos que eu vou ter. Se é 12%, 50.000 vezes 12, eu tenho 6.000 quilos de sólidos e o restante seria água, tá certo? Tira-se de 50.000, 44.000 quilos de água. Ou, se assim você preferir, 0,88 vezes 50, que também vai dar os 44.000. Ou você tira isso de 50, ou você multiplica pela diferença aqui. O que é 0,88? É 1 menos 88% água e 12% sólidos, tá? Ó, 12% aqui, o restante é água, que vai dar os 88 para dar os 100%. Beleza. Essa quantidade de sólido aqui, 6.000, ela é importante. Para quê? Porque eu consigo saber fazer uma equação, né? Todos os sólidos, se eu pegar o sólido da corrente 1 e da corrente 2, tem que dar 6.000, tá certo? E também, a corrente 1 mais a corrente 2 tem que dar 50.000. Então, eu consigo fazer uma expressão matemática aqui. Consigo resolver esse problema. Primeira coisa que eu faço, ó, 0,7 vezes a corrente X, mais 0,05. O que é 0,05? É 5%, tá? 0,05 vezes a corrente Y é igual a 6.000 quilos. Tá? O que é 6.000 quilos? A quantidade de massa total. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Que se eu multiplicar 0,7 vezes a corrente, eu vou achar o sólido 1 aqui. O sólido 2 vai ser 0,05 vezes a corrente 2, eu vou achar também. A somatória dos sólidos tem que dar a somatória aqui na saída. Tá? Então, 6.000. E eu tenho que x mais y é igual ao total que sai, 50 toneladas.
Então, se eu substituir esses valores, eu consigo isolar o valor de x. Ora, se eu já tenho essa expressão matemática, seria só eu substituir x ou y, tanto faz, tá? Eu resolvi substituir o x. Então, vai ficar o seguinte, onde é x, eu vou colocar 50.000 menos y. 0,7 vezes 50.000 menos y, mais 0,05y, que já estava aqui na expressão, igual a 6.000. Eu substituí o x dessa expressão. Beleza, vamos fazer as álgebras. 0,7 vezes 50.000 dá 35.000. 0,7 vezes menos y dá menos 0,7, mais 0,05y, igual a 6.000. Muito bem. Esse número 0,7 é maior que esse, então se você tirar 0,5 vai ficar menos 0,65. Aqui faltou um menos também, pessoal. Aqui é um menos, ó. Menos, tá? Desculpa. Eu vou arrumar, tá? Então seria menos com menos. Esses dois menos vão se anular. Vai ficar y igual a 29.000 dividido por 0,65. Y vai ficar igual a 44.615. Certo? Esse é o valor de y. 44.615. O que quer dizer isso? Que a vazão de y tem que ser 44,615 toneladas a hora. Beleza, aí eu achei o quê? Eu achei os sólidos, né? Bom, se eu achei os sólidos, é muito simples. Eu multiplico 44.615 vezes 0,05. Se eu fizer isso, eu vou achar 2.230 de sólido. E a diferença vai ser a água. Tá certo? Beleza. E para mim achar a vazão, a outra vazão agora? Bom, eu não tenho que a soma é 50. Se eu tenho 50.000, e se eu tirar 44.615 de 50, é que eu não especifiquei aqui, mas vamos lá. Se eu pegar 50.000 e subtrair 44.615, eu vou chegar em 5.385, tá certo? 70% de 5.385 vai dar 3.770. E a água, 1.615 de água. Tá? Então eu consigo definir. No final, eu cheguei nas duas vazões, ok? A vazão da corrente 1 vai ficar 44.615 e a vazão da corrente 2 ficou 5,385. Tá certo? 5% de BRICS, a vazão de 44.615, 70% de BRICS, 5.385. Ou seja, essa vazão precisa entrar aqui, 4,4615, né? Não, desculpa, 44.615, a primeira, a segunda aqui, né? Que é essa corrente 2 aqui. E a segunda tem que entrar 5.385, ok? Posso até colocar aqui, ó, 4. Escrever na mão aqui não fica muito bom, mas 615 que é a mais diluída, tá? E a segunda ficou em 5.385. Então eu tenho que entrar com 5,385. 3, 8, 5. Difícil escrever com o mouse, gente. Ok? Se eu somar 5.385 com 44.615, vai dar 50. Né? Então eu consigo ter a entrada igual à saída. Se eu somar os sólidos totais, ó, tem que dar 6.000. Se eu somar 3.370 com 2.230, tem que dar 6.000, certo? Tem que dar 6.000. Se eu somar a água, tem que dar 44.000. 42.385 mais 1.615, se vocês baterem na calculadora, vai ter que dar essa informação que foi dada aqui. Tá certo? Então, isso comprova
a teoria da conservação da massa, tá certo? Que a massa da entrada é igual à massa da saída, ok? Pessoal, o que eu tinha para passar hoje era só esses dois exemplos, né, e um pouquinho sobre o balanço de massa, para vocês colocarem no caderno, e na próxima aula a gente vai fazer os cálculos, ok? Vai fazer exercícios. Espero que vocês tenham gostado aí da aula gravada. Hoje eu precisei fazer gravada a aula, tá? Mas na próxima aula a gente faz a aula online aí, ok? Até mais, obrigado.